Go Live! Olá, estamos online? Estamos online! Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui a nossa live Papo Inquieto. E hoje eu tenho dois convidados especiais incríveis. E então vai ser muito bacana. Quem tiver por aí já dá um oi, tá bom? Pode escrever aqui. Eu vou fazer pergunta para esses dois convidados. E quem quiser fazer pergunta também, fique à vontade, tá? O nosso primeiro convidado, Geraldo Magela, ele não vai poder ficar muito tempo, ele tem compromisso, então até 7h30 a gente tem ele aqui com a gente. E depois entra o Edgar também, que é um grande ator, um dramaturgo, e a gente vai seguir a conversa, tá? E eu vou fazer aqui algo inédito, vou ver se eu consigo fazer direito antes de chamar o Magela. Eu vou fazer aqui a audiodescrição, porque se tiver algum amigo aí, alguma pessoa com deficiência visual, então, vamos ver aqui o que eu consigo contribuir. Então, meu nome é Ailton Rosa, essa aqui é a live Papo Inquieto, um espaço para falar do trabalho dos amigos e de artistas do Brasil todo e da América Latina, e também de alguns países da África e Europa, amigos que eu fiz ao longo de 22 anos de profissão. E esses dois convidados em especial, o Magelo eu já conheci em algum momento, tive pouco contato com ele, mas tive, e foi indicado por um amigo, Robson Emílio, e o Edgar também foi uma indicação, não conhecia, tive o prazer de conhecê-lo agora, foi indicação também do amigo André Luiz, e casou direitinho hoje com a temática. E então vou descrever aqui onde eu estou, o meu cenário todo. Como eu disse, meu nome é Ailton Rosa, eu tenho cabelos castanhos escuro. No momento, meu cabelo está um pouquinho grande, né? Não estou saindo para nada na pandemia, então ele está grandinho, está meio um pouco cacheado. É, Sou moreno claro, não sei se essa é uma definição certa, mas sou moreno claro. Tenho sobrancelhas um pouco definidas, bem definidas, nariz um pouco mais fino e lábios finos. Tenho olhos castanhos escuros. Estou com uma blusa gola preta, gola alta, de lã preta. E atrás de mim tem uma estante com livros de teatro e um pouquinho à minha direita, um pedacinho da parede da minha casa, e que é verde e batente da porta vermelho. É isso, não sei se eu fiz direito, então vamos lá, seguindo. Estou chamando aqui o meu amigo Geraldo Magela. Seja bem-vindo, Magela, você já está no ar. Eu tô rindo aqui que tá pensando, me lembrando aqueles programas de arrumar namorada. Aí você fez fala assim, ó, eu estou precisando igual de uma mulher que seja loira, 1,90 m. Uma mulher de 2 andares, eu gosto de mulher alta. Pois é, cara, eu falei assim, nossa, como é que eu faço isso, né? Foi uma indicação do amigo Edgar, que trabalha com audiodescrição, né? Aham. E ele falou que seria bacana fazer Não, isso. mas foi ótimo, muito bom. Então, é Mas a é porque eu primeira não vez. posso deixar passar batido. Claro, como um bom humorista, Eu tenho comediante que sempre, como a gente fala na rádio, eu tenho sempre uma vinheta no ponto. é. Muito bem. Então é isso, Magela. Seja bem-vindo aqui ao nosso Papo Inquieto, né? Obrigado. Eu sei que você tem pouco tempo, você é uma pessoa muito ocupada, Agora tá cheio né? de live na Ave Maria. Pois é, você já saiu de uma, entrando nessa e vai entrar na sua daqui a pouco. Então Isso. vamos lá, já tem amigos aqui, ó, a gente tem amigo de Angola, a gente tem amigo que está na Itália, a gente tem amigo do México, tem Ó, amigo de Moçambique, isso é uma amigos live aqui de São internacional. Paulo, do Brasil todo aqui acompanhando. E então bora lá, já fazer a primeira pergunta, Sim. que é por que ceguinho é a mãe? Né? É Esse porque é o nome antigamente do primeiro espetáculo, né? é nome do meu primeiro espetáculo. Antigamente, o termo ceguinho era muito pejorativo, muito pesado, era ponto de referência. Aí, falava, ceguinho é a mãe. Então, o que eu fiz? Eu consegui, através desse nome e através das histórias, né, porque não são piadas, são situações que acontecem por falta de informação, eles tratam a gente dessa maneira engraçada. E ao longo dos anos, eu consegui transformar um termo que era pejorativo e hoje é um termo carinhoso.
eu me identifico. Quando eu ligo para os lugares, é o Geraldo Magela, o Ceguinho. E então suavizou bastante. E fala um pouco mais então desse. Opa, tua imagem ficou escura. Isso, voltou. Hello. Agora deu certo, desculpa. Ah, tá ouvindo? Tá ouvindo? Muito Agora estou te bem. ouvindo. Muito bem, Magela. Eu esqueci de pedir para você colocar no modo avião ou no não perturbe, né? Mas Mas no modo avião, acho que cai a internet, não? verdade. Mas o não perturbe ele rola, ele acontece. Mas bora lá então. Vamos de onde a gente parou. Eu ia te Sim. perguntar o seguinte: como que é você fazer um primeiro trabalho solo, assim, como que foi se lançar, né? E com Ah. esse tema, né? Com esse título, né? Ceguinho é a mãe. Olha, isso foi o seguinte, foi um negócio muito doido que na minha palestra eu até explico. Foi de uma coisa que eu achei que era a princípio negativa, porque o que me deu a primeira oportunidade no rádio, o Ricardo Faria, ele falou, mas vamos fazer um programa de rádio no palco? Aí eu topei, só que eu não tinha experiência de escrever, eu não sabia produzir, eu só decorava os textos. Aí quando eu participei do programa do Jô, a primeira vez que eu fui mais para divulgar a minha conta, porque eu estava indo para Cuba para fazer uma cirurgia, e aí o seguinte, foi uma repercussão maravilhosa. Só que o Cadinho, ele é muito gozador, muito brincalhão, ele ligou para mim no outro dia da entrevista do Jô e falou, Magera, se não fossem os meus textos, a entrevista teria sido uma porcaria. Ele falou brincando, mas aí eu levei a sério. Eu falei, não, eu vou mostrar para ele que eu vou ter condição, eu vou conseguir escrever um texto. Veio na minha cabeça o nome, sem os textos, só o nome do Ceguinha a Mãe. Aí eu fui juntando, lembrando de situações que acontecem com a gente, fui pegando situações que acontecia com outros cegos e pontuei com efeitos sonoros. E no dia da estreia, eu falei, eu quero convidar o Cadinho para ir comigo. Ele assistiu o show no camarim, ele me deu um abraço, falou, imagina que show maravilhoso, que texto. Quem é que escreveu para você? Aí eu tirei lá do fundo do baú, falei, fui eu. Foi você, tudo. Então eu digo assim, que eu sou grato ao Cadinho, devo ele por duas vezes. A primeira oportunidade no teatro e por ele ter brincado, mas eu levei a sério, porque se eu não tivesse levado a sério, talvez eu não tivesse essa vontade. E aí deslanchou tudo, eu aprendi a escrever, escrevi uns 4 textos, tem palestra, tem vários projetos. Ah, legal. Eu assisti você, Magela, na Congás, foi quando eu te conheci, faz muito Sim. tempo. Aliás, a Congás, ninguém está patrocinando a gente aqui. Se quiser patrocinar o Magela, as lives do Exatamente, Magela, fica à vontade. fique à vontade, tá bom? É, eu assisti você na Congás aqui em São Paulo, o Robson era seu produtor, o Sim. Robson Emílio, e aí acabei assistindo, eu falo, nossa, eu tô com o Magela, tô aqui vendo o Ceguinho apresentando, tinha acabado de chegar em São Paulo, Que achei o bom. máximo. Obrigado. Mas é isso. Aí outra coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte, você fez a escolinha você fez uma participação na escolinha do professor Raimundo, na Globo, né? Eles me Você chamaram todo sábado, o Chico Anísio levava um convidado. Eu fui um desses convidados. Posteriormente, eles perguntaram se eu tinha DRT. Eu falei, não tem, mas eu arrumo. Em uma semana eu consegui o DRT e na outra semana a escolinha acabou. Mas só essa participação foi muito importante, porque o Chico Anísio encheu a minha bola e ter participado foi um privilégio que nós temos duas gerações. Por exemplo, eu digo que essa geração agora é a genérica, porque a geração de Chico Anísio, Jô Soares, Silvio Santos, não vamos ter mais. O Chico Anísio é absolutamente insubstituível. Agora nós temos muito bons profissionais, mas no nível de Chico Anísio, Jô Soares, Silvio Santos, dificilmente a gente vai ter. Pois é, são grandes artistas e grandes foram, né? O Chico Anísio foi, né? Sim. E o Silvio Santos, que é um grande comunicador, né? A gente tá em outro processo também, né? Mudando tudo. A gente tem aí Tá. o Adnet, que também acho que é um Sim, artista sim. dessa geração que está ali num caminho, né? É, De um Chico Anísio, talvez, né? sim. E aí a pergunta é dentro disso mesmo, né? Você na Globo ali com a escolinha do professor Raimundo, você fez a escolinha do Barulho, a escolinha do Gugu, Uhum. e você sentiu diferença nesses 3 projetos, assim, já que cada um era coordenado por um artista diferente, de uma forma diferente de trabalhar, né? Para mim, eu queria que eles me
que não acabasse a escolinha do professor Raimundo, porque, poxa, tá do lado do Chico Anísio, Nossa Senhora, é um privilégio para qualquer pessoa. E é uma coisa maluca, porque a escolinha do Barulho e a escolinha do Gugu são escolinhas iguais. E Uhum. a única diferença é que eles... Teve um personagem chamado Zé do Banho, mas na realidade era eu mesmo, só com boné, não tinha diferença nenhuma. Tanto que depois, quando me chamaram pela segunda vez, eu falei assim, não, eu quero entrar de Magela mesmo. E aí, então, foram iguais porque a maioria dos alunos, dos atores, dos humoristas, faziam parte da escolinha do professor Raimundo. Então, o projeto que teve uma diferença foi a Praça Nossa, que eu fiquei um ano e pouco, e que era diferente porque era um banco da praça, eu chegava, conversava, dava o texto e ali passava, né, vários personagens naquela praça. Ah, legal. E isso, você sentia diferença assim com o público aqui fora, né? Por exemplo, mesmo fazendo uma participação na Globo, que tem uma força grande assim. E participei também do Zorra Total, mas muito pouquinho, muito pouquinho. Ah, é verdade. É público, um público diferente. Agora, o que eu gostei, porque eu sou radialista, eu comecei primeiro no rádio, é que quando eu comecei a trabalhar numa emissora jovem aqui de Belo Horizonte, que é a 98 FM, e que o pessoal não me conhecia no rádio, que eu era mais radialista, aí o que teve de gente, jovens, adolescentes, que falaram, pô, Magela, eu não gostava, sinceramente, de você na televisão, porque a gente chegava, dava o texto, é diferente de um programa de 2 horas de duração, como era o Grafite aqui em Belo Horizonte. Então, não, mas aqui, poxa, eu não imaginava que você fosse tão bom no programa de rádio, você é muito solto, você é espirituoso, você tem rapidez de raciocínio. Então, eu consegui fazer com que essas pessoas me admirassem por, por outro lado, que é do lado do rádio, que todas as pessoas que estão na televisão, que passaram pelo rádio, têm uma facilidade maior de comunicação. Ah, legal, bacana. E como é que é, Magela? Você falando do rádio, né? Eu sei que você transitou por muitas linguagens, né? E veículos da mídia e da arte, né? Uhum. Embora você não se ache um cantor, mas você cantou, né? É que a gente, antes de entrar aqui no ar, a gente estava conversando sobre isso, né? O rap da É, roça. Na minha o rap da adolescência, roça, meu essa Deus. música ficava na cabeça, não Esse saía. rap foi feito em riba de uma carroça, não fala nada de nada. É o rap da roça. Eu gostaria muito de ser afinado, mas eu sou desafinado até para tocar campainha. Mas aí, como é humor e a tecnologia ajuda a dar uma arrumada no som, você vê que a Xuxa fez tanto sucesso e fazia playback, aí quebrava o galho. Eu falava, vou animar, eu gostei das músicas do Caquinho, gravei e foi mais uma experiência, né? É muito legal esse lance de você se reinventar sempre, criar. Eu acho que eu falo nas minhas palestras, a gente tem que usar e abusar da criatividade. Nunca pare. Uma vez o Zelino, aqui da Rádio Tatiaia, falou comigo uma frase que tem mais de 40 anos que ele me falou essa frase. A gente não deve parar. Quem para, não só para, dá marcha ré. Pois é isso, é isso. E alta velocidade ainda, né? É. E então, aí você da música, né, você também tem humor, tem seu trabalho com locução, e Uhum. você também agora está na internet, no seu canal no YouTube. Queria que você falasse um pouquinho assim desse desafio de você se adaptar a cada linguagem, sabe? Vai Você dançando conforme a música, né? você É, você tem isso é fácil para você ou você tem uma certa dificuldade em transitar ou mudar as coisas? não, até que não. Graças a Deus, esse dom que ele me deu, eu vou dançando conforme a música. Eu falo sempre que nessa vida a gente tem que fazer que nem Rubinho Barrichello, né? Tem que correr atrás, e é o que eu faço. Eu uso e abuso aí daquilo que a tecnologia me oferece. Agora tem o TikTok, que eu estou lá, Geraldo Magela Seguin, que o TikTok oferece para a gente assim, tem como você fazer efeitos visuais, e é de 15 segundos a 1 minuto. Então, estou agora no TikTok, no Instagram, onde agora, com essa pandemia, com esse. A gente está numa prisão domiciliar,
Aí surgiram as lives. No YouTube eu resolvi também fazer tipo uma TV ceguinho, onde eu entrevisto pessoas famosas, profissionais de vários segmentos, e faço humor. E agora o próximo projeto é um talk show que eu quero oferecer para a TV aberta. Está meio difícil, mas e se torna mais difícil ainda porque eles acham que eu sou meio abusado, assim. Pô, o cara, um cego quer apresentar um programa, eu quero e vou apresentar e tenho condição, eu tenho certeza absoluta que eu dou conta. Então, eu já tenho ele pronto, que são as entrevistas, que é só reeditá-las, os quadros de humor que também já estão prontos, está tudo na cabeça. Então, é só gravar praticamente as cabeças e, se não for na TV aberta, eu vou colocar no meu canal do YouTube uma vez por semana. De qualquer forma, assim, né? A TV é um lugar que você já domina também, né? Quantos anos já trabalhando com televisão? Acaba que eu tive essa experiência. O problema todo que na televisão, eu acho que proporcionalmente, tudo quanto é classe, tudo quanto é trabalho que você vai fazer, lamentavelmente, tem alguns chefes, alguns diretores que só a ideia deles é que serve. Você tem que fazer uma mágica gigantesca para fazer com que a sua ideia saia da cabeça do diretor. É um negócio muito maluco isso, e eu ainda tenho essa dificuldade, além da dificuldade de ser um deficiente visual, porque as pessoas desconhecem o verdadeiro potencial que o cego tem hoje em dia, principalmente depois dessa tecnologia que deixou a gente cada dia mais independente. Pois é. E falar nisso, assim, né? Como para mim foi novo também muitas coisas, conversando com você, com o Edgar, e não é uma coisa que, pelo menos no meu caso, não lido no dia a dia, né? E eu achei o máximo você conversar com vocês e vocês terem essa independência com a tecnologia. O Edgar também é cego. É cego. Meu colega da Cegolândia, a turma do Farol Apagado. Tá vendo ele aqui, ele tá rachando o bico. E eu achei incrível essa coisa que a tecnologia dá também, né? Ela vem para auxiliar e vocês ficam mais independente ainda, né? Gente, eu até convido o pessoal, eu uso o iPhone, mas tem acessibilidade Apple, que tem 4 grupos, são quase 1.000 cegos que se ajudam o tempo todo. Tem tutoriais lá, fantástico, aplicativos que lê rótulo, que lê livro, tem aplicativo que lê dinheiro, tem o tradutor, tem o Google, né, tradutor, mas transforma o link em vídeo no rolo da câmera. Acessibilidade Apple. Quem quiser conhecer, é uma turma extraordinária. Vários tutoriais e que nos ajuda maravilhosamente bem. E tem o Mundo Cegal, que aí já é o pessoal do Android, que também tem um grupo de WhatsApp que ajuda para a gente. É muito legal. Que legal isso. Né? É muito bom você trazer essas informações. Aliás, né, pelo jeito, hoje eu vou virar o cara do Merchan, né? A Apple, tá vendo? Ó, se alguém da Apple estiver vendo isso aqui ou for ver no futuro, tá vendo? Tem uma Magela, tem tantas outras pessoas aí, profissionais, principalmente da área das artes, que usam o sistema de vocês. Sim. Né? Poderia contribuir mais aí, patrocinar essas pessoas, esses artistas. Eu já falei para eles, é um absurdo que eles ajudam tantos deficientes visuais e não recebem um centavo. Pelo contrário, eles se pagam, eles têm, além dos tutoriais, tem o site, tem o Facebook, tem o podcast, e eu acho que o mínimo que a Apple poderia fazer é pegar os administradores e remunerá-los e equipá-los para que eles possam repassar para a gente as novidades. Eu falei exatamente o que tem que ser feito. Pois é, e você usa no teu canal do YouTube, você usa um teu celular, que é um aparelho da Apple, né? Exatamente, então, isso mesmo. Interessante, eles poderiam pensar um projeto aí, fica a dica, tá? Sim, com certeza. Não tenho essa força, não tenho, né, essa força de alcance aí, mas se chegar na mão de alguém, tá aí. Sim. Pô, que legal. E deixa eu te perguntar, Magela, você chegou a fazer teatro?
Não, as minhas peças, os meus espetáculos, eu faço para empresas como... São vários projetos. Eu tenho a apresentação que é para hóspedes nos hotéis, o humor na praça, que eu vendo o espetáculo que é feito na praça pública, porque é para todas as idades, é 1 hora sem nenhum palavrão. Na praça de alimentação dos shoppings, a palestra motivacional Cego de Olho no Futuro, a semana da CIPAT, que é da prevenção dos acidentes, e o teatro. Legal. E quando você está apresentando, e assim, o seu trabalho com teatro é você solo, né? Você Sim, sozinho, é sempre. porque eu sou mão de vaca para não dividir com ninguém. Ó, Sobra na mais. verdade, não sei, a gente fica com medo de fazer, de parodiar, né? Mas vou tomar liberdade aqui. Se eu tiver Não, sendo fica demais, você absolutamente à me fala, vontade. né? Não, pode Na falar. verdade, você é um visionário, né? Você já É. vem fazendo trabalho solo há muito tempo Sim. e nesses tempos de pandemia parece que o teatro está indo para esse caminho, né? Para o trabalho solo do ator, né? Então, você já É o que vem eu fazendo isso falo. há mais de 20 anos, pelo menos, né? É o que eu falo. Eu digo assim que a gente não tem consciência do nosso potencial. Ele é inesgotável, ele não para. O meu sonho era ser só radialista e já era um preconceito danado, porque eles achavam que cego e aleijado era pedidor de esmola. Então, mas eu sempre confiei no meu talento e sempre falei, ó, é difícil, tem que ser difícil. E foi aí que eu encontrei um anjo na minha vida, que foi o Aldair Pinto, o maior nome do rádio em Minas Gerais. Quando muitos me fechavam as portas, ele me falou no ar, sem eu esperar, ó, se você fizer arrumar patrocinador, você vai apresentar o programa comigo. Então foi o chute inicial e fundamental na minha carreira. Então por isso que eu digo, não desista de jeito nenhum. Agora, se você não for tão bom assim, procura direitinho ter uma autocrítica, porque se você for ruim, aí não tem jeito de fazer milagre. Né? Claro, claro. E, Magela, quando surgiu essa vontade de trabalhar com rádio, né? Isso é coisa de cego. O cego, por não enxergar, aí a gente usa muito o áudio, o rádio. Eu era o Zé do rádio. Eu vendia loteria, eu já tive uns 5 rádios ao mesmo tempo, uns bitelos dos rádios. Eles me chamavam de Zé do rádio, porque o rádio sempre foi o companheiro inseparável dos cegos. E por causa disso, sempre tinha a vontade de trabalhar no rádio. Sempre eu saía de Venda Nova e andava 20 quilômetros de ônibus para assistir. Eu fiquei 3 anos assistindo um programa de rádio, quietinho no estúdio, no cantinho, vendo o Gil Costa fazer o programa, e eu pensava, um dia eu vou estar ali naquela mesa, e isso aconteceu quando eu trabalhei 6 anos e meio na Rádio Itatiaia. E outra coisa, na Rádio Confidência e na Rádio Itatiaia, quando eu entrei para trabalhar, na Rádio Confidência, que era a emissora do governo, eu ouvia dizer que tinha alguém lá que falava assim, tinha um outro locutor que fazia um programa depois do meu, pô, essa Rádio Confidência, rádio oficial do Estado, coloca um cego para fazer o programa. Na Rádio Itatiaia também. Pô, o Manuel Carneiro, dono da rádio, tá maluco, contratou um cego. E aí eu acreditei no meu potencial e eles viram que eu tinha talento. Mas esses comentários, até quando eu fui casar, para você ter uma ideia, a minha tia, eu ouvi dizer que ela falou, gente, coitada dessa menina, gente, o que ela arrumou para a vida dela, casar com um cego. Aí depois de já conhecido, uma outra pessoa da minha família, gente, quem diria, né? Ninguém dava nada para ele, para ele. É assim. Mas você vem, é isso, né? Você vem sempre superando barreiras, né? Grandes O barreiras e Robson, o Robson Emílio, que é grande ator, um grande amigo que eu tenho, eu falei, Robson, eu sinto que eu sou, às vezes eu sinto que eu sou muito mala. Ele falou, não, mas você não é mala, você é perseverante, é diferente. Eu falei assim, olha só, você arrumou um nome diferente para mim, mala, eu sou perseverante, é mais bonito, que bom. é bonita, chique, né? É, Mas é isso, é perseverante, tem que perseverar mesmo, né? Sempre. sim. E às vezes a gente desiste com muita facilidade, né? Na primeira porta, no primeiro não. E Tem pessoa que como é que eu digo assim, não tem essa força que eu tenho. Talvez realmente eu seja
um diferencial e que outras pessoas, por essa dificuldade, por esse preconceito, por essa peleja toda, eu agradeço muito a Deus. Eu realmente, algumas vezes, eu realmente exagerei de tanto correr atrás, de tanto me oferecer, mas eu não me arrependo, porque os prós foram bem melhores do que os contras. Então, eu mesmo me produzo, eu telefono, eu me ofereço, como eu ofereci para o programa do jogo, que eu tive 11 vezes, o programa da Hebe, eu cismava, eu falei, gente, eu vou inventar uma coisa qualquer para... Que nem quando teve o apagão em São Paulo, eu estava no Teatro Imprensa e deu o apagão, aí eu tive aquela ideia, inclusive dei a sorte que a TV Record estava filmando lá, fazendo homenagem para mim, aí eu aproveitei e usei a iluminação da câmera da Record para terminar o show. Aí eu até brinquei, gente, ó, esse apagão é o seguinte, eu queria só que vocês vissem como eu vejo, senti como cego. Aí no outro dia eu liguei para a produção da Hebe e falei, ó, fala com a Hebe para me chamar, que eu sou o novo ministro do apagão. O presidente da República me chamou e eu vou cuidar dos pontos cegos, eu vou ensinar as pessoas a fazer locomoção. E ela me chamou na outra semana e eu fui lá, levei 2 bengalas e ensinei a Hebe para dar umas andadinhas com a bengala. A Hebe era uma pessoa incrível, né? Você jogava também, né? Minha madrinha. Ô, Magela, você falando... nossa, tava bem de madrinha, hein? Tava bem de madrinha. Você falando desse episódio com a Hebe, eu lembrei de um episódio que eu vi na televisão. Eu nem ia fazer essa pergunta, mas já que estamos aqui. Você dirigindo um carro com a Sabrina Sato presa na frente do carro. Foi. Eu olhei, nossa, 2 malucos, né? E como é que foi isso, cara? Aquilo ali é o seguinte, é um carro de autoescola, então eu ficava no acelerador e no volante, e o Bola ficava do meu lado, no carro de autoescola, à direita, né, o instrutor, ele fica com o freio. Por isso era engraçado que dava um cheiro lascado de borracha queimada, porque eu acelerava e eu estava indo para o lado errado. Aí o Bola me ajudava a virar o volante, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e freava, e eu acelerava e eu freava, aí dava um cheiro de borracha queimada. E a maluca da Sabrina, ela ficava gritando, claro que tinha a segurança, ela estava amarrada no para-choque, mas ela já acostumou com... E daí eu fiz uma outra também, do mesmo jeito, só que dessa vez com Bola no para-choque. Foram 2 vezes. E ainda gravei uma outra com o Everson Zoy, que é um youtuber, com ele foi a bicicleta. Quando eu enxergava um pouquinho, eu guiei a bicicleta. Eu pus ele no guidão e desci uma ladeira, quase que eu jogo a bicicleta na árvore. Vocês não têm medo de ir para o céu, não? Uai, eu sei lá, eu gosto de ver perigosamente. Inclusive, essa do Everson Zoy, eu editei, mesmo sem enxergar, eu editei, perguntei a Dinalva, minha mulher que enxerga, se estava bem, ela falou, não, ficou ótimo. Aí eu coloquei no TikTok, está lá no TikTok, lá, Everson Zoy, tem 20 e poucos segundos eu descendo com ele no guidão da bicicleta. Eu vou pesquisar aqui, viu? Ó, Magela, deixa eu te falar, eu tinha mais umas perguntinhas, mas estamos com 29 minutos aqui, vai dar 30. Eu sei que você tem horário. Não, mas não tem problema não. Se você quiser colocar o Edgar aí, a gente fica mais um pouquinho. Tá, então beleza. Ô, Edgar, segura mais um pouquinho. Vou dar mais uns minutinhos aqui com o Magela e aí eu te chamo, mas fica aí, tá bom? Tô te vendo. Pois é, se você quiser colocá-lo junto comigo, depois eu saio e ele continua. Então bora. Você topa, Edgar? Claro. Beleza, então eu tô colocando aqui o Edgar na linha. Eba, olha só, um trio. Tá, gente aí, ó. Olho no olho. Olá. Seja bem-vindo, Edgar. Gente, Obrigado. Esse é o Edgar Jacques. Nossa, foi bem na descrição, Ailton, foi bem na descrição, viu? Eu desafiei, você foi lá, deu tudo certo, tá tudo bem. Obrigado. Nossa, fiquei nervoso, viu? Eu percebi. É difícil fazer isso, cara. É muito difícil. O Magela não sabia que você também é cego. Que era meu colega. Ele ficou sabendo agora, eu acho. Prazer, eu acho que eu não informei, não tinha avisado. Temos o mesmo diploma. Olha. Né?
E assim, eu tenho muito a agradecer mesmo a vocês dois por aceitarem. Essa está sendo uma live muito especial e muito nova para mim também, né? Porque é um universo que a gente não para, né? Não para perceber, né? E não acompanha. É um No universo meu caso, eu não paralelo, tenho mas é muito ninguém. próximo, viu? Ele é paralelo, mas é bem Sim, pertinho. muito É, próximo. Eu observo muito na rua, né? Eu fiz dois personagens cegos no teatro. é. Um foi o ano passado, assim, né? O último deles, que eu apresentei em Moçambique, então, em função disso, eu passei a observar mais também. Que Às peça vezes a que gente tem um era? preconceito, o espetáculo chama Deus lhe dê em dobro, que é de um autor moçambicano, Sérgio Mabombo, Uhum. e do Grupo Dragão 7, direção Creuza Borges, e assim, às vezes a gente tem um certo, um lugar comum de achar que cego anda, sabe, tateando as coisas, né? Que cego é surdo, então a gente tem essas, Não, mas né? isso Fala tudo mais acontece alto. pela falta de informação. A televisão, quando fala É, de cego, de aleijado, só quer pedir coisas. É um peditismo, uma coisa piegas. Se tivesse, fizesse uma campanha mostrando o potencial que a gente tem, como que o cego está cada dia mais independente, aí as pessoas iam aprender. Porque, pra você ter uma ideia, tem gente que não vai no teatro me ver por eu ser cego. Algumas pessoas já me confessaram, imagina, eu achava que um cego não ia conseguir segurar o público durante uma hora, e que arrependimento, e a gente esquece que você é cego, você é um ótimo humorista e que por acaso é cego. Mas é porque os meios de comunicação, quando fala da gente, só fala pedindo. pois é, É, começar a desenvolver outro tipo de perfil, né? Mostrar que existem outros perfis, né? Que não é Sim, sempre o assistencialismo. A gente não está pedindo por espaço. A gente tem direito a estar onde a gente quiser estar, exatamente. etc, etc, etc. E aí mostrar o trabalho, mostrar o potencial, mostrar se tem talento, se sustenta, se não tem, em frente. sim. E é nisso que eu queria falar, né? Às vezes a gente coloca as pessoas num lugar que elas não estão, né? E elas não estão pedindo também. Por exemplo, esse olhar de achar que cego anda tateando as coisas, então no teatro tem a tendência a ficar andando, sabe, pausadamente, né? E aí eu olhava no metrô, na rua, né? As pessoas com deficiência visual andava rápido, atravessava a rua, fazia um monte de coisa. Eu falei, meu, é isso, é uma pessoa que tá como a gente, A né? gente acaba acostumando, igual tem mulheres cegas que eles acham um absurdo. A minha irmã, por exemplo, ela criou 4 filhas e ela cozinha maravilhosamente bem. Quando a pessoa chega lá, parece que está vendo um fantasma. Fala assim, gente, ela fala, como é que faz? Faz, é só acostumar, ué. É, e tudo na vida também é treino, né? Treino e Sim. prática, né? A gente vai fazendo tanto a mesma coisa, repetindo o movimento, fazendo a mesma comida e a gente vai Claro, cego, na no sua casa, cego, a você gente já vai tendo excelência no acostuma, que a gente faz, né? acostuma andar na sua casa, você acorda de madrugada, por exemplo, você já mora na casa com tanto tempo que você acorda, você precisa acender a luz, você vai, a pessoa que enxerga faz igual a gente. Agora, no meu caso, por exemplo, é só não colocar no meio do caminho um balde, um rodo, igual aqui em casa. Coisas Acho que começar a perdão, pensar também que a deficiência não torna as pessoas iguais. Quer dizer, eu sou cego, Magela outras pessoas são, mas somos absolutamente diferentes entre si. Sim, Né? Cada pessoa com deficiência visual é única e exclusiva e tem lá suas qualidades, seus defeitos. E a única coisa que eles têm, que temos em comum é o fato de não enxergar. E mesmo isso, tem pessoas que são consideradas cegas que têm percepção de luz, que têm percepção de movimento. O primeiro sim. mito que vem é isso, enxerga nada. Não, às vezes tem eu tenho a acuidade, eu tenho uma visão que é muito baixa. Então a medicina me considera cego. Eu tenho que andar por aí usando a bengala para, enfim, né, garantir a minha segurança e tal. Você é um semi-cego. Eu tenho uma amiga que fala que eu sou cego do Paraguai. Não, então, inclusive é o seguinte, foi criada a bengala verde exatamente porque tem gente que enxerga, quando vê um semi-cego, um cara que enxerga uma mixaria, e que eles acham que o cego está inventando que é cego, então é limitado, tem coisa que vê, tem coisa que não vê. Eu, quando enxergava um pouquinho, por exemplo, eu já pedi um cavalo para me atravessar a rua, eu já pedi informação manequim de loja, então é um,
É assim, ó, você... as pessoas têm que... É falta de informação. É só isso que precisava e não é coisa tão difícil. Sim. E, Magela, e você nasceu cego ou foi ficando ao longo da vida? Eu enxergava um pouquinho. Eu falo que quando eu fui... A perda foi tão lenta que quando eu fui ver, eu já não estava vendo. É muito estranho a gente rir, você faz a piada, porque ao mesmo tempo já vem a censura, a crítica, né? E, Ah, e não mas sei eu se eu acho... rio com isso ou se eu me sinto mal. Não, mas inclusive eu falo, fizeram lá em Brasília, uma vez eu fui fazer uma palestra, uma apresentação, e eles fizeram um caderno, uma revistinha, que eu achei bacana, porque o pessoal tem mania de falar assim, imagina, você viu o fantasma? Ah, meu Deus, você desculpa, você... A gente vê a nossa maneira, então não tem que ficar cheio de dedos para conversar com a gente, pode perguntar de coisas visuais, mesmo esquecendo, não tem problema, a gente não precisa Não disso. precisa se desculpar também. A gente fala, não vi, via o filme ontem, assisti Sim, a televisão. Os verbos estão aí, a gente está usando, a gente só não está literalmente enxergando, mas a gente está vendo, né? E isso, existem maneiras exatamente. muito diferentes de ver. E acho que começa também. A gente tem que começar a quebrar esse padrão, né? Da visão ser essa que a gente tem sempre com o olho e tal. A visão, ela vem de. Assim como a audição também sei lá, os sentidos estão ali, mas existem todos os outros sentidos que de alguma maneira te ajudam a estar no ambiente, estar inserido, né? Estar no ambiente, estar usufruindo das coisas, não tem Edgar, problema. eles acham que nós temos a audição, o olfato mais aguçados, mas não é Não é assim. verdade, não. Todos nós temos, todo mundo tem o mesmo, está à sua disposição. Como você enxerga, você não precisa de usar tanto o ouvido quanto a gente usa o nariz. Então, assim, tudo isso está à disposição da pessoa. Só que ela não precisa, porque o farol de mira que a pessoa tem, que eu não tenho, ajuda legal, né? Então, é uma confusão que as pessoas têm na cabeça, mas isso é natural. Magela, e você, assim, como eu ia perguntar isso para o Edgar mais para frente, mas vou perguntar para você também. Como você se direciona no palco? Como você se posiciona? Como você sente o teu lugar, o teu espaço? Ali, no meu caso específico, eu fico muito parado. Eu, no movimento, eu fico com a cadeira, que é uma cadeira que é um ponto de referência. Tem vezes que eles me sacaneiam, eu falo, gente, não coloca cadeira com rodinha. Porque aí a cadeira vira, cadeira não só com rodinha, como A giratória. giratória, né? Aí eu acabo o show lá no fundo do palco, de costas. Então, aí tem isso. Agora, eu vou falar para você que olha só como que a coisa é sensacional. Tem um amigo meu, esse é um super cego. Esse cara, Ricardo Malta, ele enxergava bem, ele era alfaiate, não, aliás, não, como é que chama? A palavra mais bonitinha, ele fazia vestido de noiva, ele era DJ e tudo mais. Aí ele ficou cego de uma hora para outra. No outro ano, ele já estava dando aula de informática na PUC, continua até hoje. E ele dançava e ainda continua dançando. Você vê ele no palco, eu falei, Malta, você é maluco? Diz que ele vai dançando assim, na beiradinha do palco, volta, as pessoas, e ninguém nota que ele é cego. Aí ele falou comigo que ele direciona pelo som das caixas. E ele dança maravilhosamente bem, continua dançando depois de cego. Você tem uma ideia? Ele põe linha na agulha com a língua. Ele e a esposa dele que também é cega. Então você vê como que a pessoa tem essa... consegue fazer isso. Não tem limite, né, Edgar? E você encontrando os caminhos, né? Você vai encontrando os caminhos que às vezes são menos óbvios, né? Colocar a linha ali na agulha com a língua é um caminho. Talvez alguém que enxergue não vá pensar em fazer porque não precisa. Sim. Mas no palco você acaba encontrando estratégias, né? Foco de luz, para mim, é uma referência. A outra Sim. pessoa que está em cena é uma referência. Contar passos é uma referência. Antes de entrar em cena, eu ando por todo o espaço, por tudo, coxia, plateia, eu fico caminhando, tropeçando em Sim. tudo que é possível tropeçar, para que na hora
se eu tropeçar, se eu vier a tropeçar, eu consigo desviar daquilo. Isso. Então, você vai desenvolvendo algumas estratégias e você não pode ter muito medo do ridículo, assim, porque alguém que não está preparado para olhar isso, vai olhar essa situação e falar, mas o que esse louco tá andando Para pelo você ter uma espaço? ideia, aquela Miss a Jaqueline Barcelos, ela tem retinose pigmentar. E ela dirigia carro, essa coisa toda. Ela ainda enxerga, mas enxerga muito pouco. Tanto é que ela enxergava pouco que ela falou depois. Ela desfilou, ela foi a segunda colocada Miss Brasil, e ela falou, Magela, eu não preocupava, assim, o meu nervosismo ali não era de das pessoas não notarem que eu não estava enxergando. Então, ela decorava, literalmente, ela decorava o espaço, igual o Edgar está dizendo, e ninguém notava que ela tinha deficiência. Então, é um negócio muito doido isso. E tem uma outra coisa que eu acho legal também. A gente se preocupa em decorar o espaço, em estar à vontade ali, para desempenhar bem, né, o seu personagem, o seu papel, fazer bem o seu trabalho e tal. E começar a não querer não parecer, sabe? Isso de eu não enxergo. E se as pessoas perceberem que eu não enxergo, tá tudo bem também, sabe? Sim. Não é um problema isso. Essa é a minha condição. Eu sou assim, uma pessoa que tem 2,10 m no palco não vai conseguir fingir que tem 1,80 m. Então, eu, enquanto não enxergante, isso vai ficar claro. Se as pessoas, por acaso, perceberem os meus truques para me locomover, melhor, eles vão entender que existe uma maneira que esses truques e que esses subterfúgios, né, estão acontecendo e que está me colocando ali desempenhando e fazendo o papel que eu quis tanto fazer, né, que eu queria tanto desempenhar. Então é uma coisa... É tranquilizador você pensar que tudo bem também, se perceber. Se acharem que você enxerga, beleza. Se perceberem que você não enxerga, beleza também. O corpo é esse. Eu lido com o corpo que eu tenho, né? Eu não posso lidar com o corpo que eu gostaria de ter. Então vamos lá, se perceberem, perceberam. Se não perceberem, vamos em frente. Com certeza. Legal. Mas é que, ó, Legal. mas eu agradeço demais vocês dois, agradeço pelo convite e convido, inclusive, a todos do exterior, aqui do Brasil, que é uma coisa maluca, né? As pessoas falam assim, quando eu faço na live, mas que dia que você vai vir aqui em Brasília? Que dia que você vai vir em Manaus? Que dia que você vai voltar aqui na Flórida para fazer para brasileiro? Aí agora, olha você ver como é que são as coisas, né? Esse lance da pandemia, eu vou fazer a live com o meu show dia 16, numa terça-feira, às 8 da noite, no meu canal do YouTube, ou seja, eu vou fazer para todo mundo, né? Onde tiver um brasileiro que acessar lá o YouTube Magela Ceguinho vai poder assistir o meu espetáculo. Então, é um negócio muito, muito maluco como que as coisas acontecem, né? E a gente acaba alcançando o público, de uma forma ou de outra a gente alcança, né? Sim. Não Então, é, agradeço a você e fica aí as redes sociais, o TikTok, né, que o pessoal que não está acostumado ainda, vai lá, TIK, espaço TOK, o Instagram, que é Magela Ceguinho, onde eu faço as lives, daqui a pouco eu vou estar lá, no YouTube, Twitter, Ceguinho, é tudo Ceguinho, você me acha lá. Aí vai ser um prazer muito grande ter os seus telespectouvintes aí me seguindo também. Ah, legal. É isso, gente. Ó, quem puder, depois dessa live, depois do Edgar, pode pegar lá metade do show da live do Magela, senão vai todo mundo embora, né? Não, segura a onda aí, Sigam veja tudo primeiro para depois ir lá. Que legal. Isso aí. Ó, então ele tá no YouTube, no canal Geraldo Magela, o Ceguinho, tá no TikTok, tem o Instagram também que tá passando aí embaixo, e tem a fanpage também. Então, quem quiser, fique à vontade, entre lá, comente, participe, tá? E, Magela, muito obrigado por você aceitar esse convite, estar aqui, tá? Eu fiz um monte de perguntas e a gente acabou indo para um lugar que, na verdade, é um lugar que eu gostaria de falar, né? E às vezes a gente fica, é isso que vocês falaram, né? Não precisa ficar cheio de dedos, né? Não. E aí vocês foram para esse lugar e eu achei o máximo. E é isso. Porque sobre o Magela todo mundo já sabe, né? São tantos anos aí trabalhando, então não, eu já sou um cego idoso. Aliás, eu tenho dupla prioridade agora. Além de cego, eu sou idoso.
Agora eu tenho duas vagas, duas vagas na garagem. Agora é assim. Que bom, né? Às vezes a gente tem que ter, né? Senão também complica, né? Não, mas eu queria que isso fosse estendido, né, Edgar, para passagens aéreas, hotéis. Iates, né? Cruzeiros. Isso. Hotel de luxo. Aliás, o filho do Roberto Carlos, eu vou conversar com ele provavelmente amanhã de novo. Aí ele fala porque o Roberto Carlos o pai dele todo ano faz o cruzeiro lá, Emoções, né? Ele fala que o navio para cego é um hotel que balança. Faz sentido. O hotel que balança totalmente faz sentido. Mas Então, é isso. obrigado, gente. Obrigado, viu? Prazer. Pode ficar tranquilo. Eu tiro Prazer você foi aqui meu. da sala, tá? Oh, desculpa, cortei aí vocês. Eu tiro você da sala, muito obrigado, tá? Obrigado. E obrigado aí por fazer essa live também especial. E aí, em trio ainda, hein? Nem esperava isso. Tá bom, Legal. obrigado. Obrigado. Tchau, Magela. Tchau. Muito bem. Magela já Uau. se foi. Tô tirando ele aqui. Cadê? Já tirei. Ele já não está mais online com a gente. Seguinte, Segura. Então vamos lá. Eu vou editar aqui. Quando eu subir esse vídeo para o YouTube, eu vou editar, vou fazer parte 1, parte 2.